Olá, alunos e alunas do curso de Engenharia Agronômica do quarto período. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se protegendo contra o Covid-19 e nós iniciaremos este semestre com a disciplina Fisiologia Vegetal. Essa disciplina ela é ministrada pelo professor José Sérgio, que fica com 60% do conteúdo, e por mim, que fica com 40% do conteúdo. Destes conteúdos, nós estudaremos crescimento e desenvolvimento de plantas e análise de crescimento. No crescimento e desenvolvimento de plantas, estudaremos detalhadamente os fito-hormônios e os reguladores de crescimento aplicados à agricultura. Desejo um bom semestre para vocês e que vocês sejam bem-vindos, não só ao semestre, mas à disciplina também. Bom, em primeiro lugar, nós vamos diferenciar o que é crescimento e o que é o desenvolvimento. Mas eles têm diferença? Tem. Então, sempre que nós vamos nos referir ao crescimento da planta, na verdade a planta cresce e desenvolve até o último dia de sua vida. Crescimento, ele é entendido como aumento irreversível de tamanho, que ocorre nos seres vivos, inclusive nos seres vegetais. Já o desenvolvimento, que ocorre ao mesmo tempo que o crescimento, ele se constitui em uma série de fenômenos que vão acontecendo enquanto a planta cresce e culminam com a sua maturidade sexual. Bom, gente, então o desenvolvimento, na verdade, ele depende muito do ciclo da planta, né? Por exemplo, nós temos plantas de 40 dias de ciclo, nós temos plantas com mais de 2.000 anos. Então, é claro que vai depender muito da espécie. Então, todas as vezes que nós temos um ponto de crescimento, que é a região meristemática, tanto apical caulinar quanto apical radicular, a multiplicação dessas células do meristema, que originam novos tecidos, elas perpetuam. E elas perpetuam porque essa planta precisa desenvolver, ou seja, formar novos tecidos, formando novos órgãos e dando continuidade ao crescimento dessa planta. Na verdade, gente, uma planta cresce e desenvolve até o final do seu ciclo, independente da espécie. Para vocês terem uma ideia, eu vou saber falar para você apenas em relação ao ser humano, aos demais animais eu não vou ter essa informação, mas em relação a nós, seres humanos, nós crescemos e desenvolvemos durante apenas os 3 primeiros meses no útero materno. Tanto é que são os 3 primeiros meses extremamente importantes durante o período de gestação. Então, tudo que nós somos, todas as características nossas, foram formadas durante os 3 primeiros meses de gestação. Depois nós crescemos, é lógico que depois o nosso organismo nos mantém vivos, né? Na planta é diferente. Desde que ela esteja viva, ela vai estar crescendo e desenvolvendo, independente da sua idade, né? Nós temos aí oliveiras datadas de mais de 2.000 anos atrás. Elas estão crescendo e desenvolvendo desde o período da sua germinação. Bom, então essa é a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Então, o crescimento em tamanho e o desenvolvimento é a formação de novos tecidos, dando origem a novos órgãos e assim continuamente, né? E alguns fatores influenciam esse crescimento. Então, o crescimento vegetal, gente, assim como o desenvolvimento também, eles podem ser influenciados tanto por fatores do meio, como por substâncias que nós chamamos de reguladores de crescimento, que são denominados hormônios vegetais ou fito-hormônios, também conhecidos como fitorreguladores. Na verdade, hoje o termo que mais é utilizado são os fito-hormônios. Então, gente, nós falamos assim que a planta, ela não tem neurônios. Ou seja, a planta, ela não pensa, ela teoricamente não sentiria,
Mas os hormônios fazem com que ela responda a qualquer condição climática, seja essa condição benéfica ao seu crescimento, seja uma condição adversa, como, por exemplo, uma salinidade, um solo rico em alumínio, um déficit hídrico acentuado, uma temperatura extrema, tanto fria como tanto baixa, né, como elevada. Então, quer dizer, são condições que essa planta responde. E quem faz com que essa planta sinta, entre aspas, são os fitormônios. Então, nós entendemos muito o metabolismo da planta quando nós conhecemos o fitormônio. Então, na verdade, qual é a importância de se estudar fisiologia vegetal? É justamente isso, é entender quais são as influências e o que nós podemos fazer a nível de campo. Quais as respostas que nós obtivemos, né, durante o estudo de fitohormônios? Então, os fitohormônios, eles são mensageiros químicos e que coordenam o crescimento e o desenvolvimento da planta. Então, aqui nós temos uma dicotiledônia, né, aqui um ipê rosa, uma árvore, né, com toda a característica de uma planta adulta, aonde todo esse desenvolvimento que culmina na sua floração, produção de sementes e frutos, depende dos mensageiros químicos, que são, na verdade, os fitohormônios. Os compostos orgânicos sintetizados em uma parte da planta, ele é translocado para outra e que promove uma resposta fisiológica. Na verdade, gente, a maior parte dos fitohormônios, eles são sintetizados nas regiões meristemáticas. E dali eles vão para outras regiões, eles translocam, né? Ou seja, eles são transportados para as regiões que eles vão agir. Por exemplo, numa floração, numa produção de fruto, numa germinação de semente. Então, nos eventos, né, que ocorrem durante o crescimento e desenvolvimento do vegetal. Os fitohormônios, gente, eles não são considerados nutrientes, né? Então, por que disso? Porque eles são encontrados em baixíssimas quantidades nas plantas, né? Então, substâncias como a sacarose, aminoácidos, ácidos orgânicos, vitaminas, não são considerados hormônios, porque eles apresentam uma concentração entre 1 a 5 milimols, né? Os hormônios, gente, eles são efetivos a aproximadamente 1 micromol. Então, é uma diferença bem grande. Tanto é que eles são caracterizados por atuarem em processos bem específicos da planta. Os fitohormônios, eles são extremamente importantes. A planta depende deles para praticamente todos os eventos fisiológicos. E os fitohormônios nas plantas, gente, eles funcionam igualzinho o nosso organismo. A deficiência ou excesso de qualquer um deles pode comprometer a vida do ser vivo. Dentre os reguladores de crescimento, nós vamos ter compostos naturais ou sintéticos que promovem o controle do crescimento e desenvolvimento da planta. Então, nós vamos diferenciar fitohormônio, que é o que é sintetizado na planta, principalmente na região meristemática, de reguladores de crescimento. Os reguladores de crescimento, eles podem ser tanto naturais. Hoje em dia mesmo é muito comum se fazer o extrato do tubérculo, né, do mini tubérculo da tiririca, com alta concentração de auxinas, que é um fitohormônio. No entanto, eu aplico em outras plantas. Ele é natural, mas eu estou aplicando esse extrato em outras plantas. Ou sintético, como a maioria deles. E eles promovem o crescimento e desenvolvimento das plantas. No entanto, eu estou aplicando externamente esses produtos na planta. Então, são reguladores de crescimento. Então, o que eu vou aplicar são reguladores. O que a planta sintetiza são fitohormônios. Essa é a diferença entre fitohormônios e reguladores de crescimento. Quando nós identificamos os hormônios, eles passam por bioensaios. Então, esses hormônios são testados em plantas. Na prática, para validar um bioensaio, 3 critérios devem ser atendidos.
A planta deve especificamente responder ao fito-hormônio testado. As respostas devem ser verificadas em baixas concentrações dos hormônios, porque, gente, muitas vezes as altas concentrações, elas prejudicam ao extremo o desenvolvimento da planta, inclusive levando à morte. E C, a resposta deve oferecer um relacionamento quantitativo com a concentração do hormônio, ou seja, quanto dele ele poderá ser utilizado. Bom, gente, aqui nós podemos observar neste gráfico a concentração de auxina. A auxina é um grupo de hormônios, né, onde nós temos inúmeros fito-hormônios pertencentes a esse grupo. Aonde nós vamos ter aqui nesse gráfico uma inibição causada pela concentração de auxina e uma estimulação, ou seja, um crescimento tanto de raiz quanto de caule. O que nós observamos é que à medida que nós não temos aqui a concentração, mas à medida que essa auxina é aplicada ao sistema radicular, ela promove um crescimento, ou seja, uma estimulação do crescimento do sistema radicular. A partir dessa dose, ela começa a causar um efeito negativo, ou seja, diminui o crescimento desse sistema radicular. A mesma coisa acontece com o caule, que é a parte aérea. A estimulação aumenta até determinada concentração, depois o mesmo efeito negativo, causando inclusive a inibição do crescimento. Os hormônios, gente, eles funcionam assim, né? Nós observamos isso no ser humano, né? Por exemplo, na área mesmo de treinamento, né? Os fito-hormônios, eles são muito questionados, né? Tanto por professores voltados à educação física, como por médicos. Por quê? Porque o excesso de alguns hormônios, eles podem prejudicar ao extremo o organismo humano, principalmente em relação aos órgãos vitais. E na planta, gente, não é diferente. O excesso de alguns hormônios na planta pode, inclusive, levar essa planta à morte. Uma outra análise instrumental é uma técnica físico-química, tais como HPLC, que é a cromatografia líquida de alta performance, cromatografia gasosa e análise quantitativa dos hormônios, inclusive do etileno, que é um gás. Então, hoje, essa análise instrumental ela vem sendo bastante utilizada para quantificar os fito-hormônios nas plantas. E um terceiro, que é o imunoensaio. São disponíveis para os grupos de hormônios não gasosos e é aplicado o teste ELISA. Bom, gente, durante a aula que será realizada via Google Meet durante essa semana, nós discutiremos mais alguns pontos sobre os fito-hormônios. Então, é um conteúdo vasto, um conteúdo bastante interessante e a fisiologia nos faz entender o funcionamento da planta. Gente, uma boa semana para vocês e muito obrigada pela atenção.